Hora da análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Começa com você, José Maria Trindade. Em 2 minutos, que destaca da transmissão de hoje? Olha, foi muito importante essa presença do Moretti na live do presidente Jair Bolsonaro. A Embrapa, que foi criada lá atrás, com a participação do conterrâneo da Ana, o Alisson Paulinelli, né? Deu realmente um salto na qualidade da agricultura no Brasil. Nós sempre praticamos agricultura por aqui, né? Desde os nossos moradores primeiros, né, os índios, sempre se praticou agricultura. Eu, antes de fazer comunicação, eu me formei em agropecuária, na Escola Federal de Barbacena, lá no CADA. E entendo um pouco do que disse o Moretti. Realmente, a qualidade dos nossos produtos é o resultado exatamente deste investimento em tecnologia, na área de seleção de raças, de embriões, enfim, uma tecnologia muito apurada e top no mundo. É uma das melhores tecnologias. A minha pergunta sobre a história de investimentos é que os chineses, né, os empresários chineses, estão usando a tecnologia do Brasil e fazendo realmente investimentos na África, que tem um clima muito parecido com o do Brasil. A alimentação vai passar, sim, por um tropeço no mundo. Esse pós-guerra vai ser problemático para a alimentação. E, infelizmente, vai aumentar o preço do prato de comida no mundo inteiro. Isso não tenho nenhuma dúvida. Então, é um assunto muito importante. Sobre inflação, todo mundo sabe, não tem como negar que há uma inflação mundial. E a nossa inflação está até menor do que em muitos setores. Eu acho, a minha geração é meio traumatizada com essa história de inflação. Acho que deve ser uma prioridade e o Banco Central agora é independente e é o grande responsável aí pela defesa da moeda brasileira e pela inflação. Sobre a motociata, se transformou na marca registrada do presidente Jair Bolsonaro. E isso é muito importante que tenha essa comunicação com o povo. O presidente falou também sobre educação. As futuras gerações é que vão avaliar sobre esse erro histórico de gestão da pandemia, trancando as pessoas em casa. O presidente Jair Bolsonaro sempre falou sobre essa repercussão, mas o Supremo tomou esta gestão e acabou dando força para esta tendência que foi mundial, né, de trancar as pessoas em casa. E aí vem as consequências. Eu me lembro, sim, presidente Jair Bolsonaro, não havia nenhum caso de coronavírus no Paraná e as universidades fechadas. O senhor tem razão, um absurdo. As escolas fecharam em estados que não tinham um só caso, para se ter uma ideia. E é claro que vai ter consequência em qualidade de ensino. Nem todos os pais, eu diria até que a maioria absoluta dos brasileiros não tem condições de educar. Educar eu acho que é um ato de família. De ensinar os filhos a tecnologia e aprender a ler. São profissionais da educação que têm esta habilidade. Então, haverá consequências que nós só vamos avaliar no futuro. Sobre Forças Armadas, é um absurdo esse ataque brutal que estão fazendo contra as Forças Armadas. São compras necessárias. Se você pegar qualquer categoria, você vai encontrar volumes diferentes em várias compras, né? E, na verdade, a tentativa é de atingir o presidente Jair Bolsonaro tentando minar as Forças Armadas. É bom mesmo que as Forças Armadas se defendam e o presidente está fazendo isso, mostrando dados, e é assim que deve ser feito. Você, Fiuza, em 2 minutos, sua análise da live de hoje. Doutor, o presidente fez um apelo, né? Fez um alerta, um apelo que eu considero muito importante, e é incrível como os papéis estão misturados, né? É o presidente que, né, pela mística, pela caricatura, seria associado a tentações autoritárias, e é ele que está fazendo um apelo pela liberdade de expressão. Eu considero uma encruzilhada, de fato, na questão da liberdade de expressão, o tal famigerado projeto de lei da mordaça, chamado
eufemisticamente, de projeto de lei das fake news. Ele disse que vem conversando com parlamentares que votaram a favor daquele pedido de urgência lá encaminhado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que parece estar com muita pressa de instituir essa mordaça, e ele esclareceu que a ex-ministra Tereza Cristina, segundo deu para entender do que ele disse, votou sem a compreensão total do que aquilo significa e disse a ele que vai votar contra. E ele acredita que outros votarão contra. Ele fez o alerta de que este assunto, esta matéria legislativa, ele trouxe uma visão muito clara do que traz o monopólio da verdade. Esse projeto, como ele mira em manifestações que são subjetivas, ele dá esse poder autoritário de classificar quase que ao bel prazer o que é verdade e o que é mentira. Então, ele mostrou que isso é a institucionalização dessa figura obscura do checador, que está evidentemente a serviço aí do consórcio, a serviço desses bilionários que estão aí com essa cantilena supostamente progressista. Ele falou sobre esse assunto quanto à questão da inflação. Em determinado momento, ele afirmou que a inflação brasileira tinha subido menos do que a americana por conta da pandemia. E ele foi classificado por uma checagem dessa de fake news. Quem assiste os Pingos sabe há muito tempo que a Ana tem trazido isso desde pouco depois da posse do Joe Biden, que a escalada da inflação nos Estados Unidos. Então, quem assiste aqui sabe que a inflação lá estava mais inflamada do que a brasileira e, no entanto, esses checadores agem dessa maneira obscura, descomprometida com a realidade e foram desmentidos pela realidade. Com um projeto de lei dando essa autoridade arbitrária para eles e para os juízes que julgarão, isso acabará essa liberdade, e o presidente se referiu especificamente a 3 ministros do Supremo, que ele não nominou, mas evidentemente são o Fachin, o Barroso e o Moraes, que, segundo o presidente, estão aí interessados diretamente nessa instituição que eu acho, pessoalmente, a instituição mais reacionária da história contemporânea brasileira, se for aprovado no Congresso. Para fecharmos, então, Ana Paula Henkel, 2 minutos, Ana. Bom, Vitor, eu gostaria de começar exatamente pelo PL 2630, né? Ou projeto de lei aí da mordaça, da censura, como vocês quiserem chamar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele parece que tem uma certa urgência em colocar, né, o projeto aí sob caráter de urgência, e fica o questionamento: por quê? Qual a razão dessa urgência para calar aí a população, para cercear a liberdade de expressão do público, da sociedade, de uma certa forma, de alguns veículos de comunicação também? Ele parece que não vai largar esse osso, para falar o bom português, né? No entanto, pautar a inconstitucionalidade que está acontecendo com um dos parlamentares da casa, o deputado Daniel Silveira, isso não passa, parece não passar pelo radar do deputado Arthur Lira e presidente da Câmara. Então, esse é um ponto que nós temos que ficar de olho, sim, porque não custa nada ele colocar essa votação às 2h da manhã no Brasil, horário de Brasília, como já vimos algumas vezes. Sobre o que o Zé mencionou, o ataque às Forças Armadas, fica um questionamento: por que esse ataque agora tão orquestrado de uma forma assim diária, né? Todo dia estamos vendo um ataque às Forças Armadas, e se isso não é uma cortina de fumaça e também um passo aí orquestrado, não sei por quem, né? Com parte da velha imprensa, para tentar minimizar aquela pergunta que estamos fazendo aqui a semana toda. Por que o TSE, aí com a Comissão de Transparência Eleitoral, por que ele colocou sob sigilo exatamente os relatórios das Forças Armadas em relação ao nosso processo eleitoral
e aos pontos que as Forças Armadas tentaram colocar e recomendaram de melhorias nas urnas e no nosso sistema. Por que isso não é respondido e, ao mesmo tempo, esse ataque aí quase que diário às Forças Armadas? Para finalizar, Vitor, não posso deixar de citar aqui, né, o nome do nosso queridíssimo, como o Zé disse, Alisson Paulinelli, foi um querido amigo do meu pai, né? Se formou ainda na ESAL, na Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje Universidade Federal, trouxe inovações tecnológicas que tornaram Minas Gerais o maior produtor de café do Brasil, modernizou a Embrapa, né, como o doutor Moretti disse, tem tecnologias aí apreciadas até aqui nos Estados Unidos, e é um nome muito querido não apenas no Brasil e no agro, mas também em Lavras. Então, deixo aqui o meu abraço e a família do Alisson Paulinelli, a família Paulinelli, uma família muito conhecida, muito querida, não apenas no Brasil, mas em Lavras de uma maneira muito especial. Então, fica aqui o meu abraço à família do ex-ministro.